Bom dia a todos, é um prazer estar aqui de novo na Emerge. Eu que fui o aluno e fiz todo o curso regular da Emerge, quando fiz amizade com o professor Guilherme Pinha, que me cumprimentou à esquerda. Também tive na banca da desembargadora Cristina, que eu cumprimento também pelo trabalho feito e por organizar esse fórum aqui, esse seminário de hoje, com uma temática tão interessante e que se renova. E aos demais membros da mesa, que eu hoje conheço, cumprimento e saúdo a todos os presentes. Pensar o constitucionalismo contemporâneo no mundo, na América Latina e no Brasil, necessita de a gente pensar um pouco nessa relação dos paradigmas de teoria da Constituição. A temática do constitucionalismo contemporâneo, ela é muito rica por diversos aspectos. Primeiro que você pode pensar nele a partir de uma coisa prática, que vem desde a constitucionalização do direito. E depois você pode pegar uma coisa bem teórica, já que hoje tem muitos temas que desaguam da filosofia e vêm para o direito, e vêm para o direito constitucional. Hoje já se fala num campo todo novo dessa interface da filosofia constitucional, é o nome que se dá. Embora não seja tecnicamente um campo da filosofia, não deixa de ser uma análise filosófica da teoria da Constituição, dos novos campos do direito constitucional. Como subtítulo do seminário, é um tema que me é muito presente sempre, que foi meu trabalho de doutorado e que virou esse livro que até está esgotado sobre o neoconstitucionalismo. E eu não fiz uma edição nova até hoje, essa é uma das coisas que eu tenho que fazer. Mas que é do justnaturalismo ao neoconstitucionalismo. E o meu trabalho aqui hoje, a minha fala, eu pretendo apresentar o neoconstitucionalismo, dando os principais pontos teóricos, mas também defender um pouco ou demonstrar o quanto ele é atual, o quanto ele é importante e em que medida está bem contextualizado ao cenário jurídico, constitucional e judicial brasileiro, que são os principais desafios a serem falados. Quer dizer, eu não vou me limitar a falar o que eu já escrevi, eu também vou trazer uns apontamentos como respondendo críticas que aparecem no meio acadêmico e fora dele. Então, vou dividir em duas partes. A primeira é essa, a apresentação. O neoconstitucionalismo é sim uma teoria do direito nova. Os primeiros escritos que abordam o tema são já do século XXI. O primeiro livro que aparece é 2001, o segundo é 2003. E aí começou a sair bastante coisa. No Brasil demorou um pouco mais, ficou famoso mais ou menos em 2005, 2006, um artigo bastante divulgado do ministro Luiz Roberto Barroso, e algumas obras saíram depois e esse debate passou a existir. Bom, a primeira coisa que eu vou falar é da nomenclatura. Você pode chamar de neoconstitucionalismo, você pode chamar de constitucionalismo avançado, você pode chamar da teoria da Constituição do século XXI, que encampa a filosofia constitucional. Um grande título, mas que são basicamente sinônimos. Algumas pessoas têm aversão ao neo, mas o que está em jogo é uma teoria constitucional para o século XXI e que se apropria dos pressupostos tanto das conquistas constitucionais pós-Segunda Guerra Mundial, hoje que se celebra o fim da Segunda Guerra Mundial na Europa, e das conquistas da filosofia do direito. Antigamente, e isso logo depois da guerra ainda era assim, questões de filosofia do direito apareciam como interessantes, culturalmente interessantes, mas com pouca aplicabilidade prática.
Não à toa, alguns eixos passaram a ser identificados. As filosofias do direito que mais repercutiram no mundo pós-1950, todas têm alguma ligação com a moral. Todas pretendem ser universais. E todas pensam um problema jurídico. Vejam que uma questão que é fácil e básica hoje em dia, que é a hermenêutica constitucional e aquele catálogo de métodos interpretativos, era uma novidade em 50, 60 e 70. Canotilho, Conrad Hess e outros vão, nos livros deles, estipular várias metodologias de interpretação constitucional. Mas essas metodologias, elas nascem de uma tradição filosófica e hermenêutica que contesta, entre outras coisas, um positivismo jurídico envelhecido e que não mais respondia os desafios da Europa e do mundo no final do século XX, sem um maior manejo interpretativo e menos apego às questões formais legais. A hermenêutica constitucional foi um modelo vitorioso, talvez o mais evidente. Outro foi a argumentação jurídica, iniciada pelos trabalhos de Perelman e que percorrem pela Europa com diversos autores. Outra, bem depois, foi a proporcionalidade e as técnicas de resolução de conflitos entre princípios constitucionais, encampadas, dentre outros, por Robert Alexy. Outras foram as teorias da justiça, mais desenvolvidas nos países da Common Law, mas que se espalharam pelo mundo desde os trabalhos de John Rawls. Outras notáveis contribuições poderiam aqui ser lembradas, como aquelas de Ronald Dworkin acerca da integridade, da interpretação judicial e das questões de direito e moral. Todo esse campo passou a ser incorporado pelos juízes e pelos tribunais. Nós temos acesso, por causa do direito constitucional comparado, mais as decisões dos tribunais constitucionais. Mas essa forma de decidir está presente em diversas cortes no mundo todo. Passou a fazer parte da realidade judicial o manejo na justificação de um conteúdo maior ou menor de um desses aportes da filosofia. Mas eles não saíram do nada e são escolhidos aleatoriamente. Eles estão somados aos avanços que o próprio direito constitucional sofreu. E aí eu destacaria alguns, como a constitucionalização do direito e essa maior intercomunicabilidade entre os campos do direito e a Constituição, e que no Brasil fica facilitada porque a nossa Constituição analítica, ela prevê vários campos do direito de uma maneira mais acentuada do que outras constituições, mas esse campo se desenvolve muito por conta da regulamentação que o legislativo faz das leis em concreto e da interpretação feita pelo judiciário, além da comunicabilidade dos campos pelos direitos fundamentais. Esses seriam os três eixos que explicariam a constitucionalização do direito. Some-se a ela as questões de controle de constitucionalidade e outros pressupostos de desenvolvimento dos direitos fundamentais. O que eu quero dizer aqui é que cada uma dessas teorias, ela não é nova. Algumas vão surgir na década de 50, outras de 60, outras de 70, outras de 80, outras de 90. Elas chegam no Brasil depois. Elas aparecem lá fora primeiro. Mas a reunião de todas essas práticas, da evolução constitucional, somada à reunião das práticas da filosofia do direito, ela deságua no começo do século XXI com uma constatação. A teoria do direito hoje, o fenômeno jurídico, não pode ser mais explicado pelas antigas fontes do direito, pela antiga metodologia, pela subsunção. Isso é muito pouco. Não é que está errado, é que o raciocínio jurídico, da racionalidade prática, evoluiu bastante. A exigência de justificação, as possibilidades e ferramentas
para a solução de conflitos nos casos difíceis e trágicos. Tudo isso aproximou um novo modelo, que muitos autores, como Alfonso Garcia Figueroa, chamam de um novo paradigma. E ele, muito bem nos textos que eu recomendo, muitos estão na internet, você acha online fácil, ele refuta a atualidade e a compatibilidade entre as práticas desenvolvidas pelos tribunais constitucionais com as teorias do positivismo exclusivo, do positivismo inclusivo, do justnaturalismo e até, que é bastante marcante no cenário jurídico norte-americano, com o realismo. Quer dizer, há uma teoria que tem que se coadunar com a prática e com todas as inovações que são trazidas. Dito isso, eu apresento conceitualmente o que seria o neoconstitucionalismo e uma aposta teórica importante dupla. Uma, numa proteção dos direitos humanos fundamentais em todas as suas dimensões, que está bem cristalizada. E a segunda, uma percepção do direito transformador a partir dos aplicadores do direito. Eu não gosto das nomenclaturas, nunca são muito boas, operadores de direito, mas em especial o Poder Judiciário, o Ministério Público e aqueles que compõem a formação da decisão, advogados, doutrinadores, todos aqueles que de uma maneira ou de outra pensam o direito e aplicam o direito. Uma teoria do direito que se propõe a fazer isso, e isso é um neoconstitucionalismo, ela sofreu e sofre muitas críticas. E agora, depois que eu apresentei em linhas gerais o conceito do neoconstitucionalismo, eu vou tentar traçar aqui alguns parâmetros e responder algumas críticas que vão colocar o neoconstitucionalismo como um paradigma do cenário brasileiro, respondendo às críticas e até dizendo em que sentido deve caminhar, em que sentido deve ser aperfeiçoado. Primeiro, o neoconstitucionalismo deixou de ser um debate europeu. Em 2001, 2002, 2003, até 2000 e pouquinho, era um debate muito marcadamente espanhol, italiano e alemão. Os franceses diziam que não se podia utilizar uma teoria interpretativista tão forte. E ele foi ganhando espaço em outros locais. Muito. Porque a globalização mundial também é uma globalização jurídica. Os professores vão lá estudar na Europa e os da Europa aqui vêm tratar de cursos, os livros são lidos, as obras divulgadas. As principais críticas são que não seria uma teoria nova, e eu acho que isso já foi bastante respondido, mas eu ainda diria que somente no começo do século XXI é que estamos prontos, por teoria e prática, para consolidar todos esses aportes do direito constitucional e da teoria e filosofia do direito conjuntamente. Uma segunda crítica, que é sempre lembrada, é que é uma teoria que se apresenta de uma maneira muito ambiciosa, porque ela quer ser nova teoria constitucional e também nova filosofia do direito, e há quem defenda que seja também uma nova teoria do Estado. Ela seria ambiciosa e, ao mesmo tempo, tentaria ocupar diversos campos que nem sempre são entendidos conjuntamente. A resposta seria, mas ora, justamente o que a teoria quer fazer é encampar as novidades destes ramos. Então é natural que ela dialogue, converse e atravesse as dificuldades desses ramos. E pensar a ciência ou conhecimento, um campo do conhecimento de maneira estanque, é uma coisa um pouco classificatória e sem ganhos grandes práticos. É um cientificismo exagerado. Então eu vejo que não há nenhum problema de atravessar 1, 2 ou 3 campos do saber e se projetar
para dar respostas reais, concretas e atuais a esses campos. A terceira crítica que o neoconstitucionalismo sofre é que ele se diz muito atual, mas ele tem coisas de paradigmas anteriores. Eu responderia que não. Por exemplo, quando o justnaturalismo queria transcender ao direito posto e ir naquilo que ele é, imanente, trazido de fora do ordenamento como um direito natural, e o positivismo jurídico vinha no dever ser da norma, que seria a previsão da hipótese de incidência colocada ao caso concreto, o neoconstitucionalismo vai no meio termo do poder ser. É aquilo que deve ser alcançado mediante a chamada pretensão de correção, sem violar as regras de segurança jurídica. Basicamente, sem violar as regras processuais, de segurança e de regras constitucionais. Nesse sentido, a teoria dos princípios ajuda bastante e elas funcionam, os princípios constitucionais funcionam um pouco como normas de calibração. Mais uma crítica que o neoconstitucionalismo sofre é que ele, de uma maneira mais ou menos clara, aposta no poder judiciário, aposta, no caso brasileiro, no Ministério Público, nas advocacias públicas, e que isso traria um déficit democrático. Essa questão deve ser enfrentada com cuidado e sim. Primeiro, alguns autores do neoconstitucionalismo, já para evitar um maior mau uso da teoria ou um avanço um pouco descontrolado, eles dizem que a teoria é especialmente pensada para casos difíceis e para os tribunais constitucionais, onde são menos atores que protagonizam a decisão judicial. Mas a maioria ainda pensa que para países como o Brasil, como a Espanha, que utiliza bastante o neoconstitucionalismo, o cenário deve ser aplicado para todo o Poder Judiciário, Ministério Público, todos os agentes que decidem, interpretam o direito constitucional contemporâneo. Essa aposta, eu penso que se alguns podem observar decisões que extrapolam os limites judiciais, cada uma das técnicas, a justificação defendida pela argumentação jurídica, a proporcionalidade, sua metodologia em 3 subprincípios, defendida e exposto pelo Robert Alexy, nenhuma dessas teorias em si advoga qualquer tese de ativismo. É um mau uso da teoria que leva a um erro, a um excesso, vamos chamar assim. Mas, de qualquer forma, pensando especificamente no campo penal e num certo movimento atual brasileiro de criminalização da política, e eu até penso que a constitucionalização do direito, o neoconstitucionalismo, em grande medida, a judicialização da política, constitucionalização do direito, década de 90, judicialização da política, década de 2000, e um pouco da criminalização da política na década de 2010 e 2020, são também 3 paradigmas brasileiros nas 3 décadas de Constituição. Para conter um pouco alguns excessos advindos dessa reunião de filosofia do direito, direito constitucional e descampando no direito penal, eu entendo que é momento de se pensar no campo do direito penal uma dosagem de um neoconstitucionalismo garantista. Não é dizer que os pressupostos do neoconstitucionalismo estão equivocados. Não. É apenas que também é importante conjugá-los com aportes garantistas, que no caso brasileiro poderiam ser evidenciados pela multiplicação de axiomas não criadas da cabeça de um autor, como fez Ferraioli nas suas obras como Direito e Razão,
e no princípio iuris, mas axiomas como os princípios constitucionais, penais e processuais penais que já estão presentes na Constituição brasileira. A gente aí não precisa de uma grande criação, e sim de uso, reforço e proteção aos princípios constitucionais já existentes. A outra crítica, e aí eu já vou me aproximando das conclusões que o neoconstitucionalismo sofreu, é que ele ficou muito tempo preocupado com as relações de filosofia de direito e moral, e pouco preocupado com as relações de direito e política. Quando se pensa a teoria do Estado, quando se pensa o direito constitucional, tais relações também estão presentes. Não se pode mais pensar qualquer resposta jurídica de um caso difícil dizendo que é neutro a resposta, baseado apenas na norma, sem qualquer conexão com a moral, com a política. Essa percepção de total neutralidade não pode se confundir com isenção e parcialidade. Isso é exigido dos órgãos judiciais todos, evidente. Mas existe uma fundamentação e uma busca e um caminho que até a Constituição aponta. Está lá o objetivo da Constituição: redução das desigualdades regionais. Não se pode decidir ou pensar o direito constitucional esquecendo disso, tratando todos os entes federativos como da mesma natureza na realidade, na sua realidade fática. E aí eu não estou falando de federalismo simétrico ou assimétrico. Também o neoconstitucionalismo, muito preocupado com os direitos fundamentais, talvez seus autores tenham pensado pouco nas instituições. Registre-se, fator que John Rawls já pensava na década de 70. E isso deu asa ao surgimento de uma teoria das instituições que, por muitas vezes, vai pelo caminho oposto. Fica muito pouco preocupada com os direitos fundamentais e fica muito pouco preocupada com o papel do Poder Judiciário. Então, é um momento de se olhar a realidade contextual e constitucional brasileira e aperfeiçoar a teoria no sentido de se apropriar mais especificamente de alguns pontos do garantismo penal e de se projetar também para as instituições, para que elas não saiam enfraquecidas. E as instituições são todas: é o Poder Judiciário, são as universidades públicas, é a Receita Federal, é o Tribunal de Contas, são instituições que participam, queiram ou não, do direito da política. É só ver a origem e a trajetória do impeachment. Então a teoria do direito tem que ser coadunada com os desafios práticos que se impõem. E tem que olhar para as outras teorias alternativas, eu não vou usar a palavra rivais, alternativas que aparecem, como o garantismo e a teoria das instituições, para, dialogando, aperfeiçoar seu próprio propósito. Sem me alongar mais e dentro do tempo delimitado, eu encerro essa fala, que ela apresenta o neoconstitucionalismo. Vocês acham, quem tiver interesse, um texto meu sobre neoconstitucionalismo e teoria da interpretação, com esse título, na internet, digitando lá no Google. Muito obrigado pela atenção de todos e pelo convite, mais uma vez, que eu, com muita honra, venho aqui falar para vocês. Um abraço.